E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, por sua sintonia. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco. Já ligou para o seu vizinho? Já ligou para sua vizinha? Hoje, Novembro Azul, gente, começando essa série de programas de informação aí, saúde do homem, câncer de próstata. Conosco, um dos maiores médicos e especialistas que esse planeta conhece, o doutor Pedro D'Ameto, médico urologista da Clínica Urologia de Campinas, aceitou o nosso convite e brilhantemente está nos respondendo, esclarecendo tudo que a gente precisa saber sobre a próstata e o câncer de próstata. Doutor, a gente sabe que o PSA é fundamental, é o primeiro, né, um exame de sangue, é um indicativo, né, que vai soltar aí no sangue alguns elementos que pode ser uma prostatite, uma hiperplasia, um crescimento da próstata, ou pode ser alguma coisa mais grave. Mas não é o único. Tem um outro exame, doutor. Que exame é esse? Sim, é o exame de toque retal, que é o toque digital da próstata. Por que ele é importante, doutor? Porque o PSA não detecta todos os casos. Ele consegue fazer a detecção de 80%, em torno de 80% dos tumores de próstata. Mas 20% dos tumores de próstata não alteram o PSA. Então, se o homem só fizer o PSA e se ele estiver nesse grupo, nada adianta. Porque aí o tumor vai crescer, vai se desenvolver e o diagnóstico vai ser tardio, quando já não há mais nada a ser feito. Então, por que é importante? Pelo toque, nós conseguimos sentir a consistência da próstata. Então, como eu tinha mostrado aqui, o reto está junto da próstata. Então, através da parede do reto, nós conseguimos tocar a próstata. Então, vamos dizer que seja aqui. Dá um close aqui, ó. A consistência da próstata é macia. Macia. É como nós dizemos... Quando ela está bem, ela é macia. Da próstata normal. Ok. Nós chamamos de uma consistência fibroelástica. Então, pode ver aqui que é uma depressão fácil aqui do meu dedo. E quando há o câncer de próstata, normalmente nós notamos um nódulo, um caroço ou uma área mesmo endurecida. Ou, no caso de um tumor mais avançado, a próstata toda pétrea. Endurecida. Endurecida. Nem sempre um toque alterado indica que o homem tem um câncer de próstata. Assim como um PSA alterado, também não. Ok. Mas se um ou o outro vier alterado, nos indica a necessidade de dar o passo seguinte, que é realizar uma biópsia da próstata, que vai confirmar ou não a presença do câncer. Então, o médico, o urologista vai fazer o exame pelo ânus, etc., Sim. Vai colocar o dedinho lá, com superproteção, etc., vai tocar a próstata, Sim. Ele vai ver a consistência, se ela está molezinha, gelatinosa ou se está meio endurecida. Sim. Estando normalzinha, redondinho, pode ir para casa, só volta o ano que vem. Sim, né? Com PSA normal e toque normal, só faz acompanhamento dali a um ano. Daqui a um ano. E essa questão da próstata estar mais endurecida, como eu falei, muitas vezes há uma alteração, mas não indica que seja o câncer. Ok. E o exame, embora haja muita resistência dos homens, primeiro que isso não faz o homem perder a masculinidade, óbvio. Um outro temor é de que o exame seja doloroso, e não é. Não é. Ele é desconfortável, sim, mas é um exame que dura alguns segundos. Acho que é mais desconfortável na cabeça, doutor. É mais Sim, assim, na sim. cabeça, por causa do tabu, preconceito, etc. O exame em si é super rápido, né? Todos os médicos dizem a mesma coisa, é super rápido, demora o que 10 a 12 segundos, né? E a coisa assim, e esse alívio que dá, ou seja, a tua próstata, quando se ouve, a tua próstata está boa. Isso é maravilhoso, né, doutor? Sim, a partir de que idade, doutor, que seria importante já começar a se preocupar com isso? Então, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é que homens que não tenham fatores de risco comecem o acompanhamento a partir dos 50 anos. E homens que tenham os fatores de risco, que são quais? Se for de etnia negra, a incidência de câncer de próstata é maior nesses indivíduos. Na etnia, na cor negra, doutor. É. Se tiver história familiar, algum parente próximo que tenha tido câncer de próstata, Ok. E se forem homens mais velhos, aí há a indicação de fazer o exame. Mas no caso de etnia negra e homens que têm história familiar, começa a partir dos 45 anos. 45 anos já preocupar, marcar lá um urologista e para começar a fazer ter um carinho especial com a sua próstata. A partir dos 45 anos, caso tenha, é cor negra e tem histórico familiar. Não sendo negro, etc., não tendo histórico familiar, a partir dos 50 anos. 50 anos. Aí, todos os anos, doutor. Sim, anualmente. Aí tem que, esse acompanhamento tem que ter, que é sagrado, doutor. Agora, nisso vai consistir também a sua saúde. E se de repente detectar alguma coisa, né, que essa próstata está um pouquinho aí, que tipo de exame que vocês vão pedir? Daí o exame a ser feito é uma biópsia da próstata. Uma punçãozinha para tirar. Né? Isso é feita por um radiologista, guiada por ultrassom. Então ele introduz
sob anestesia, seja local, mas hoje em dia muitos procedimentos são feitos com sedação, então o homem dorme, não vê nada. Então é com um aparelho fino de ultrassom pelo reto, e daí são retirados fragmentos da próstata que vão compreender toda a glândula. Porque se houver tumor em um determinado local, às vezes tem um tumor aqui, então tem que fazer biópsia sistematizada em toda a glândula para poder pegar o tumor, detectar o tumor. E, doutor, uma vez que detecta, o que vai fazer? Que tipo de iniciação do tratamento, doutor? Vai ser retirada logo da próstata, logo no início? Não? Não. Porque eu estava lendo para preparar o programa, às vezes tem pessoas que detectaram câncer, mas assim, é tão na fase inicial que o monitoramento é suficiente, doutor, é isso? Exatamente. O câncer de próstata apresenta um padrão muito heterogêneo. Então, em alguns homens, o tumor é mais agressivo, e nós temos alguns parâmetros para avaliar isso. O valor do PSA, se for um PSA acima de 10 ou mesmo acima de 20, tem um grau de agressividade do tumor, que a gente chama de Gleason, que na biópsia a gente vê se o tumor é mais agressivo ou menos. Então, se ele tiver uma nota mais alta, indica uma agressividade maior. E daí precisa fazer um tratamento rapidamente. E em alguns homens, o câncer é, como a gente fala, indolente. Então, existem alguns critérios que vão nos mostrar que o tumor provavelmente não vai progredir. Ele não vai matar aquele homem. Entendi. Então, como nós costumamos dizer muito, ele vai morrer com o câncer, mas não por causa dele. Entendi. Então, existem esses critérios que o médico vai avaliar. Em alguns homens são colocados, então, no que a gente chama de vigilância ativa. Eles são acompanhados com PSA, exame de toque, mesmo biópsias em intervalos variados, depende de caso a caso. E se o tumor não mostrar sinais de progressão, de que esteja evoluindo, o homem não precisa ser tratado. Doutor, câncer é câncer e pronto, né? Por exemplo, se a pessoa está com câncer de próstata, está lá, está monitorada, etc, está lá, o câncer está lá, as células cancerígenas estão lá. Mas ele está nessa fase procriativa, etc, sexual. O fato eu estou lembrando aí do segmento, do caminho do esperma, ou seja, vai passar por ali, o esperma não pode pegar algumas glândulas, algumas células cancerosas e jogar lá para frente, doutor? E passar para a mulher, por exemplo? Não, mas aí a célula cancerosa, o que acontece? Ela é uma célula do corpo. Então, o nosso corpo não identifica como uma célula estranha. Entendi. Então, vamos dizer que ele possa eliminar células do câncer na mulher, mas o organismo da mulher vai identificá-las como estranhas e vai matá-las. Eliminar, não vai passar, não é transmissão. Não. Entendi. O problema do câncer é justamente esse, o nosso corpo não detecta como algo estranho. E ele vai tomando o nosso organismo, vai reproduzindo, e as células tumorais têm um metabolismo muito acelerado, por isso a pessoa morre por câncer por consumo. Entendi. Porque as células vão se disseminando e tudo que nós vamos comendo, nossos nutrientes, elas vão captando a maior parte. Porque o metabolismo delas é mais acelerado, elas são mais ávidas por nutrientes. O que acelera, doutor? O que acelera as células cancerígenas de um câncer de próstata? Eu ouvi dizer que cuidado com a testosterona, doutor, assim, que o homem produz a testosterona. Então, eu gostaria que o senhor falasse dessa relação testosterona, hormônio, portanto, o hormônio da testosterona com a próstata. Essa relação foi muito bem estabelecida por dois autores, que até ganharam o prêmio Nobel por isso, em 1941. Eles demonstraram que a testosterona é como se fosse um alimento para o câncer de próstata. Então, homens que, por exemplo, já não têm a testosterona desde a adolescência, por variados motivos. Não tem os testículos. O que é a testosterona, doutor? O que faz? A testosterona é o hormônio do homem. Masculino. Que é o que nos faz homens. Ok. E ela é produzida nos testículos. Então, homens que perderam os testículos na adolescência, pelos mais variados motivos, eles não desenvolvem câncer de próstata. E na presença da testosterona, o tumor cresce mais rapidamente. Então, por isso que muitas vezes, quando o homem já tem um tumor mais avançado, que não é mais passível de cura, a forma de controlá-lo é bloqueando a testosterona. Existem alguns medicamentos que vão diminuir muito a nossa testosterona até níveis de castração, e com isso tentar retardar a evolução do tumor. Porque a testosterona alimenta o câncer. Ela não causa. Ok, mas alimenta. Sim. Dá nutriente para ele. Isso é um detalhe muito importante, porque alguns imaginam que a testosterona cause o câncer de próstata. A causa real ainda não é conhecida. Nós sabemos que existem alguns genes relacionados, não sabemos ainda quais são,
Ok. Mas eles vão desencadear a partir de uma determinada idade, variável para cada homem, que aquele câncer comece a se alastrar. Agora, doutor Pedro, tem aquele estudo assim, quando a mulher sente que em um certo momento da sua vida, enfim, a reposição hormonal. Ou seja, ok, entendemos, a testosterona, ou seja, a pessoa que está com câncer de próstata, ela alimenta, então tem que retardar o crescimento dela. E quando é o contrário, doutor, ou seja, o homem está fadiga, cansaço, etc., é que percebe que a sua testosterona está baixando e é indicado uma reposição hormonal de testosterona. Não vai também amanhã depois? Pode, com isso, para melhorar a saúde dele, pode aumentar também os riscos de ter um câncer de próstata? Sim, por isso é muito importante que o homem faça uma avaliação com o urologista, com o toque, o PSA, como nós estamos dizendo, anualmente, porque só se inicia uma reposição de testosterona para um homem que já está numa faixa etária suscetível a ter o câncer de próstata, se ele tiver o toque e o PSA normais. Entendi. Se houver alguma alteração, não há indicação de fazer reposição. Se está tudo normal, você está sentindo, porque a falta de testosterona dá esses sintomas de fadiga, o cansaço, a tristeza, tem outros elementos, doutor, aí, o senhor é especialista. Então, em alguns casos, se o PSA está bem, se a próstata está bem e ele está naquela faixa etária, aí sim o urologista pode indicar uma reposição, sim, sempre controlada, doutor. Sim, sempre com controle rigoroso. E nem sempre, a gente fala, às vezes o homem tem a fadiga, tem irritabilidade. Quais são os sintomas desse declínio da testosterona? Então, o homem fica muito irritado, ele sente fraqueza, sente desânimo, ele não se sente mais viril, ele tem problema de ereção, ele tem queda de libido, de desejo sexual. Okay. Ele pode ter fogachos, que são aquelas ondas de calor, como a mulher tem no climatério, no período pós-menopausa. Ele pode ter um aumento de risco para doenças cardiovasculares, por quê? Ele pode ter o que a gente chama de síndrome metabólica. Como a testosterona mantém a nossa massa muscular, ele vai perdendo massa muscular, aumenta a gordura, vai tendo obesidade, aumenta o risco para doenças cardiovasculares. Muitas vezes o homem está com fadiga, está com depressão, com problema de ereção, e não é por conta da testosterona. Queda de desejo sexual muitas vezes é por estresse, por problemas do dia a dia. Tá? Então ele precisa fazer uma avaliação, dosagem da testosterona. Se ele tiver esses sintomas e a testosterona baixa, aí é a indicação de reposição. Então, gente, quantas perguntas. Eu estou fazendo todas as perguntas. A gente está chegando naquela idade que vai ter que começar a se preocupar também com isso. Então, já estou antecipando, viu? Doutor, nós fomos às ruas, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo de Saúde. Eu encontrei o Ademir, que é decorador. Ele quer tirar uma dúvida sobre o câncer de próstata. Qual é a sua dúvida, Ademir? Doutor, pessoas jovens podem ter câncer de próstata? E aí, doutor, geralmente é mais comum a gente saber que depois dos 50, 60, mas mais jovem pode também pode ter casos de surgimento de câncer de próstata, uma pessoa mais jovem, 30, 40 anos aí, doutor? Pode? Bem, Ademir, agradeço muito a questão que você colocou, é muito interessante. O câncer de próstata, na grande maioria das vezes, a grande maioria, começa a acometer homens, principalmente entre os 55 e os 70, é o pico de incidência. Mas, como nós dissemos, pode aparecer antes, então da importância de fazer acompanhamento antes. É muito raro que surja um câncer de próstata em homens mais jovens. São tumores muitíssimo agressivos, mas, como eu falei, raríssimos, isso é importante salientar, são bem raros. E daí realmente não tem muito o que se fazer. Esse acompanhamento todo que nós fazemos, com PSA, com exame de toque, se o homem tiver esse câncer muito jovem, primeiro que ele não vai alterar o PSA. Então nós vamos perder esse parâmetro tão importante que nós temos. Mas é muito raro, é muito raro. Então realmente não é para pensar nisso, começar a fazer acompanhamento a partir de 50 anos mesmo. Isso é importantíssimo, gente, aqui na campanha para que esse Novembro Azul seja eficaz, tão eficaz como tem sido o Outubro Rosa. As mulheres estão dando um baile nos homens, viu? Eu vou chamar o nosso intervalo na sequência aí. Aliás, antes de chamar o intervalo, quero mandar um abraço aqui à nossa amiga Denilce de Jesus Dias Reis, de Mirangaba, na Bahia, acompanhando a gente. Está parabenizando o senhor.
Parabenizo o programa, o Frei Rinaldo, ao doutor, com suas belíssimas explicações que nos ajudam sempre. Obrigado, dona Denise, Deus abençoe. E daqui um pouquinho também a pergunta do seu José de Melo, ele que é de Amparo, São Paulo, tem uma pergunta interessante, viu? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vídeo de Saúde, que vai para o intervalo, mas volta já só para você, não sai daí, viu?